Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu queria falar sobre um dos pilares do Ho'oponopono, que é a gratidão. Recentemente eu me recordei de um fato que aconteceu comigo há mais de 10 anos, que evidenciou muito bem como devemos ser gratos por tudo, mesmo por aquilo que parece ser algo ruim. Eu lembro que eu e uma colega fomos aprovadas no processo seletivo e começamos a trabalhar como estagiárias em uma empresa. Aí nós fomos juntas à empresa resolver algum problema com a documentação. Depois nós saímos, passamos no banco para pegar nosso cartão da nossa conta salário. Depois disso nós fomos para o ponto de ônibus, cidades diferentes, porém muito próximas, ali região metropolitana, uma cidadezinha grudada na outra. Enquanto a gente estava se direcionando para o ponto de ônibus, o ônibus da minha colega passou. Ela correu atrás, ainda tentou alcançar, mas não conseguiu. Aí o próximo dali seria mais ou menos a uns 40 minutos. Era mais ou menos o horário do meio-dia, ali 11h40, quase dando meio-dia, perto do horário do almoço. E ela ficou muito irritada, porque ela dizia que estava com fome, que queria ir para casa almoçar, que estava cansada e que ia ter que esperar mais de 40 minutos, contando com o tempo da viagem, e chegar em casa quase 2 horas da tarde. Ela ficou lá reclamando, porque não tinha conseguido pegar esse ônibus. E nesse meio tempo o meu chegou. Aí eu fui, me despedi dela, entrei no meu ônibus e vim para casa. Mais ou menos uns 45 minutos de trajeto do lugar que eu estava até a minha casa. Quando eu cheguei em casa já era mais de 12h30, quase dando ali 1h da tarde. O meu pai estava assistindo o Jornal do Meio-Dia. Televisão ligada, ele assistindo o Jornal do Meio-Dia. Quando entrou um link ao vivo, onde um repórter estava cobrindo um acidente que tinha acabado de acontecer numa rodovia. Era numa área de viaduto, tinha um viaduto mais ou menos uns 2 quilômetros antes, e era uma área, sim, bem alta, que tinha aquelas barreiras metálicas ao redor da pista, e embaixo era uma ribanceira. E o ônibus, o motorista simplesmente perdeu o controle, o ônibus bateu nessa barreira e ficou assim pendurado. Por muito pouco o ônibus não caiu da ribanceira e aquilo teria sido um acidente terrível. E era exatamente o mesmo trajeto que a minha colega faz, era o ônibus que ia para a cidade dela. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, comecei a calcular o tempo e esse ônibus que sofreu esse acidente era exatamente o que ela deveria ter pego e não conseguiu. Porque eu já estava em casa, provavelmente o que ela precisava pegar já tinha passado no ponto, mas não tinha como, porque já era o fim do trajeto, não tinha como o ônibus que ela pegou depois de mim já está naquela altura do trajeto. Era exatamente o que ela deveria ter pego e não conseguiu. Agora veja só como que são as coisas. Ela ficou com muita raiva, ficou reclamando, ficou brava porque não conseguiu pegar esse ônibus, mas o que aconteceu é que ela foi liberta de um acidente. Talvez se ela tivesse entrado naquele ônibus, ela podia ter perdido a vida, ter se machucado. No local ali, pela cobertura rápida que o repórter fez, não houve vítimas fatais, mas várias pessoas precisaram ser hospitalizadas e sem contar com o susto, né? Imagina o susto que é praticamente você estar no ônibus, praticamente pendurado num penhasco. Então, provavelmente, quando ela chegou em casa e ficou sabendo disso, ela deve ter ficado muito impactada, porque pensou, meu Deus, eu reclamei tanto que eu não consegui pegar esse ônibus e eu tive um livramento. E quantas coisas aconteceram na nossa vida que foram exatamente assim. A gente não conseguiu um trabalho, um relacionamento que deu errado, uma viagem que não deu certo, algo que a gente planejou por muito tempo e deu errado no último minuto e a gente ficou com raiva, frustrado, e quando na verdade aquilo foi um completo livramento. A gente tem uma visão muito limitada das coisas. A gente vê um pontinho e não tem capacidade de enxergar o todo. Então, qualquer coisa que acontecer na sua vida, por mais que não seja favorável, agradeça. Repita as palavras do Ho'oponopono, obrigado, ou sou grato, tanto faz uma coisa ou outra. Eu estou conseguindo aplicar isso na minha vida agora. Eu confesso que esse era um conceito muito difícil de aplicar, agradecer por coisas que não me favoreceram, mas eu estou começando a conseguir absorver isso na minha vida. Recentemente eu tive um revés de um teste para um trabalho que eu queria muito e não passei. Eu fiquei frustrada de início, mas logo eu
me lembrei desse conceito e comecei a agradecer. Obrigado, 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 porque a gente só pensa naquele pouco que a gente consegue enxergar. Eu não sei o que teria acontecido comigo, eu não sei que pessoas, quais situações eu teria me envolvido se esse trabalho tivesse vingado. Eu não tenho a visão do todo. Por isso eu agradeci, mesmo me sentindo frustrada, mesmo me sentindo injustiçada, mesmo achando que eu tinha tudo para conseguir executar aquele trabalho bem e não entender por que eu não passei. Mas eu dou graças porque pode ter sido um livramento, pode ter sido uma oportunidade melhor que vem no futuro, e se eu tivesse a ser aprovado nesse, eu não teria como participar de outro. Eu não sei, a verdade é que a gente não sabe de nada, a gente não entende os desígnios da vida, a gente não lê a mente de Deus. Então a gente tem que agradecer por tudo e permitir que Deus guie a nossa vida segundo o seu propósito. Bom, era só um recadinho rápido, eu espero que essa mensagem faça você refletir, faça você absorver melhor os conceitos do Ho'oponopono. E da Bíblia também, porque tem um versículo da Bíblia que diz isso: a tudo dai graças, é tudo, tudo mesmo, não importa se é uma coisa boa ou se é algo aparentemente ruim, segundo a nossa percepção humana. Eu espero que essa mensagem faça você refletir, que te ajude na sua caminhada de alguma forma. Obrigada a todos que chegaram a esse momento do vídeo e até a próxima.